Conosco aqui no estúdio Super Hiper na Abras 24 agora, João Giacomassi, diretor de segmento de varejo e supermercados da TOTVS. A TOTVS, líder em sistemas e plataformas para empresas. João, bem-vindo, obrigada pelo tempinho aqui com a gente. Quais soluções a TOTVS tem para varejo e supermercados que estão sendo mais procuradas? Adriana, obrigado pelo espaço aqui com você, sua Super Hiper, com a Abras. É um evento, estar nesse evento da Abras é muito bacana para a TOTVS, a gente tem estado nisso nos últimos anos, até porque hoje a TOTVS está presente em 67 das 100 maiores redes no ranking da Abras, né? 59 delas só com soluções especialistas para supermercados, né? E quando eu digo soluções especialistas para supermercados, eu estou falando de ERP, WMS, PDV, basicamente, que a TOTVS tem as soluções líderes de mercado, a linha Com5, que hoje está nessas redes, ajudando elas a melhorarem os seus resultados. Uhum. E mesmo assim o mundo, né, e o setor supermercadista evolui sem parar, né? São muitas modernizações. É possível acompanhar? Tem que fazer um esforço para isso? Sim, é possível. A gente está sempre de olho no que é tendência, né? Visitando feiras, tanto aqui como esse evento da Abras, como feiras fora do país, para ver o que há de mais bacana e como trazer isso para o mercado brasileiro. E até com o tema do evento desse ano, da Abras 24, né, do consumidor e de como a gente pode melhorar a vida do consumidor, a TOTVS tem estado à frente desse tema e experiência do consumidor na loja há algum tempo, né? Nós fomos um dos primeiros fornecedores de software a potencializar o uso, por exemplo, do autoatendimento através dos self-checkouts, né? Hoje a gente tem mais de 3.500 equipamentos de self-checkout instalados pelo país, e isso trouxe um benefício muito grande para as compras rápidas, para a facilidade do consumidor. E a gente tem apostado em outras coisas também, né? Há algum tempo a gente já apostou na compra através dos equipamentos que você mesmo faz o escaneamento, né? O self-scanning, carrinhos inteligentes, enfim, tudo que é focado em autoatendimento, nós adaptamos as nossas soluções para que elas funcionem nesses diversos equipamentos e facilite a vida do consumidor. É preciso acompanhar, né? E falando em apostas, a TOTVS tem dado uma chance, uma oportunidade, investido em talentos 50 a mais, que bacana e interessante isso. Como funciona, qual o objetivo? Sim, a TOTVS é uma empresa muito preocupada em contribuir de várias formas com o país e com a formação de profissionais, por exemplo, através do IOS, que é o Instituto da Oportunidade Social, que é uma instituição em que a TOTVS é fundadora e uma das principais mantenedoras, e isso tem um investimento grande em formação de novos profissionais, e também agora com essa frente de potencializar o investimento em profissionais 50 a mais, né? A Vivian, que é a nossa vice-presidente de RH e Marketing, está encabeçando esse tema, inclusive ela é a pessoa que está falando disso bastante para o mercado. Mas a TOTVS está sempre de olho nisso, né? Nos diversos grupos de afinidades, não só 50 a mais, mas outros grupos de afinidades que a TOTVS tem e trabalha também dentro da empresa e também para o mercado. Certamente essa aposta, esse investimento acaba inspirando de alguma forma o varejo de uma forma total, né? Sim, sim. E há muito espaço para as pessoas 50 a mais estão a vida ativa total, né? Cada vez mais. E tem muito espaço no varejo alimentar, principalmente pela questão do atendimento, da forma de se preocupar com as pessoas, né? Eu acho que é bacana esse movimento e dar espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. E existem realmente muitos talentos verdadeiros, né, que se destacam nessa idade, né? Não há porquê esse preconceito que em alguns lugares realmente há com esse grupo. A gente falava sobre soluções da TOTVS, né? Elas contribuem, claro, para o mercado, e de qual forma principalmente você acha? Você citou algumas dessas soluções e elas vão contribuindo de uma forma geral ou em alguns setores mais específicos? A TOTVS é uma empresa, é a maior empresa de tecnologia do Brasil, e ela tem algumas dimensões de atuação, né? A gente brinca que é o nosso ecossistema em 3 dimensões, né? A gente tem a dimensão de gestão, que é onde, por exemplo, a minha unidade de negócio está inserida com as soluções especialistas para supermercados, e nessa dimensão de gestão a gente atua em 12 segmentos da economia, então praticamente todos os segmentos da economia tem alguma coisa de TOTVS, né? Inclusive TOTVS é tudo, né? E a gente está em todos os segmentos e com participações relevantes em todos eles, e além dessa dimensão de gestão, que foi o que fez a TOTVS se tornar a TOTVS, já tem alguns anos que a gente vem abrindo 2 outras frentes, 2 outras dimensões. Uma delas a gente chama de TechFin,
que é a utilização de dinheiro, de capital através das soluções de tecnologia. Como a gente dá acesso a crédito consignado, por exemplo, para os colaboradores dos supermercados através das soluções de RH da TOTVS, né? A TOTVS é líder em RH no país, em software de gestão para RH. E, por exemplo, como a gente associa crédito consignado ao software de RH. E outras várias frentes em TechFin, junto até com a joint venture que a gente fez com o Itaú, que é parceiro da TOTVS nessa frente de TechFin. E uma terceira dimensão é a dimensão de Business Performance, que é ajudar o nosso cliente a vender mais, né? Com soluções de CRM, com e-commerce. Então, tem várias plataformas focadas em ajudar o nosso cliente a vender mais na dimensão de Business Performance, a ter acesso a dinheiro, a crédito na solução de TechFin e a ter acesso à produtividade, à rentabilidade, a boas práticas, a processos através da dimensão de gestão. E essas três dimensões endereçam aquilo que a TOTVS se propõe, que é ajudar a melhorar o resultado das empresas que utilizam dos nossos sistemas. Pegando esse gancho, você citou, João, há pouco o tema, né, da Abras 24, melhorando a vida do consumidor. Claro que a TOTVS tem esse objetivo de facilitar, otimizar o dia a dia do supermercadista, mas de alguma forma, no ponto final, você acha interessante esse tema da Abras e que a TOTVS acaba também colaborando para essa melhor experiência do cliente? Sim. A TOTVS é uma empresa B2B, né? Então a gente alcança o consumidor final através dos nossos clientes, que são as indústrias, as empresas de saúde, os varejistas, os supermercadistas. Então, sim, nós temos uma preocupação muito grande em como o consumidor está se comportando, quais são as tendências, para que através das soluções de tecnologia a gente apoie o nosso cliente a endereçar esse objetivo do consumidor final. Muito legal. E quando a TOTVS participa de um evento desse porte, né, o maior do Brasil do setor, da Abras 24, espera colher quais informações, sair daqui de qual forma engrandecida? Este evento em particular é um evento muito especial pelo conteúdo, é um evento de conteúdo muito bacana, de palestrantes que têm conteúdo muito bacana, e também um relacionamento muito importante para a gente, né? Nós somos uma empresa de relacionamento com os nossos clientes, né? A comercialização de um sistema de gestão não é algo que você faz de um dia para o outro, é algo de bastante tempo. E este evento é um evento especial porque nós temos aqui os 300 maiores supermercadistas do país. A TOTVS, com as soluções especialistas para supermercados, está presente em 37% dos 300 maiores e 59% dos 100 maiores. Então a gente está com todos os nossos parceiros aqui dentro. Então, além de consumir conteúdo, de mostrar a nossa marca, de trazer as novas soluções que a gente tem, soluções de precificação inteligente com recursos de inteligência artificial, soluções para dar produtividade à operação de loja do varejista. A gente mostra todas as novidades que a gente tem feito, todos os investimentos em pesquisa e desenvolvimento que a gente tem feito, mas também, e muito importante para a gente, é o relacionamento. É o olho no olho, é o conversar, né? É o coquetel de ontem à noite que a gente já encontra todo mundo e abraça. Então é um evento especial. Foi muito bom ontem mesmo, então tá em família, tá em casa, né? É isso aí. Abras 24, mas já estamos no ano que vem, não é? Que balanço você faz para a TOTVS até agora e expectativa para 25? Tem sido um ano muito bacana, né? Os últimos anos têm sido muito bacana, né? O nosso crescimento tem sido muito importante, principalmente em função das inovações que a gente tem feito. Não só entregar aquilo que é de obrigação de um sistema de gestão, né? A gente tem agora um desafio muito importante para 25, principalmente, porque entra em 26, que é a reforma tributária. A TOTVS tem investido nisso há bastante tempo, desde as primeiras conversas sobre isso. Os nossos softwares já estão sendo preparados para a reforma tributária, a despeito de algumas coisas que ainda não estão totalmente prontas ainda, mas aquilo que está, nós já estamos preparando o software para que o nosso cliente esteja muito bem assistido sobre isso, né? Que ele não tenha preocupações em relação a ter a tecnologia que vai atender. E a reforma tributária exigirá dos fornecedores de software um investimento muito grande para adaptar os seus softwares e contar com a TOTVS, a maior empresa de tecnologia do Brasil, dá uma segurança nisso, porque a gente tem essa capacidade de investimento. Então esse é um grande desafio para o próximo ano, e não só isso, né? Continuar acompanhando as tendências para não parar em função apenas da reforma tributária, mas preparar os softwares para isso e também trazer as inovações e os recursos
que vão ajudar o supermercadista a ir adiante. Porque apesar de conseguir acompanhar as modernizações, as atualizações do setor, ainda há muitos desafios a serem superados. Sim, com certeza. Principalmente em produtividade, em ajudar a ter mais rentabilidade em algumas coisas que está na operação, e através da tecnologia a gente consegue reduzir alguns desperdícios, né? Trazer alguns ganhos operacionais, né? Nós temos exemplos recentes de uma solução que nós lançamos, que chama Minha Gestão de Loja, que tem várias funcionalidades para dar mais produtividade para a loja do supermercado, em que em um dos clientes que eu visitei tem algumas semanas, naquela loja ele tinha um determinado índice de ruptura, e este índice caiu pela metade, só com recursos de automação ali que deram mais produtividade para esse varejista. Inclusive, hoje é o primeiro dia aqui do evento, amanhã tem o segundo dia. Teremos 2 pessoas do meu time que vão palestrar com 3 cases muito bacanas, né? Supernosso, uma rede conhecida no país todo, que utiliza as nossas soluções, WMS, ERP, PDV, de ponta a ponta. É um case. Mais recentemente, o Carone, que uma rede do Espírito Santo, que trocou várias soluções pela linha Com5. Então, de ponta a ponta, colocou WMS, ERP, PDV. Ele utilizava diversos softwares de fornecedores distintos e agrupou, também é um case que a gente vai apresentar. E o Coque, que desde que escolheu a TOTVS já aumentou o seu faturamento em 15 vezes, hoje é a 10ª maior rede do ranking da Abras. Então vai ser um conteúdo bem bacana, a gente vai trazer esses 3 cases amanhã na palestra. Com certeza, a gente vai acompanhar aqui a nossa equipe da Super Hiper. Agora, quando o cliente, né, adquire um produto, um serviço da TOTVS, mais do que isso, ele está adquirindo também uma solução profissional de vida ali no negócio? Como o software é especialista no segmento, ele traz dentro dele boas práticas que são construídas junto com os clientes, né? Voltando ao COC que eu citei há pouco, neste primeiro semestre de 24, nós construímos uma solução muito bacana para o centro de distribuição deles, que exigia maior produtividade, e essa solução, construída em conjunto com o cliente, está disponível para todos os demais. Nós lançamos uma versão nova dos sistemas a cada 6 meses, tem alguns que são versões em menos tempo, mas de 6 em 6 meses o supermercadista recebe uma nova versão do software com tudo aquilo que é construído pelas próprias pesquisas da TOTVS, ou inclusive nas construções conjuntas com os clientes. Então, o software traz consigo boas práticas de mercado, muitas vezes feitas pelos líderes de mercado. E é o mesmo software para o supermercado que tem 5 lojas ou para o supermercado que tem 80 lojas. É o mesmo software, obviamente que a complexidade do negócio exige o uso de uma forma ou de outra, mas o supermercadista que tem 5 lojas, tem acesso ao software do cara que tem 80 lojas e pode pensar em crescimento de longo prazo suportado, sustentado por uma tecnologia que o outro que já está naquele porte utiliza. Traz a diferença, né? Que legal. E quando você vê parceiros, colegas do setor tentando acompanhar as movimentações e evoluções do setor supermercadista de varejo, é preciso estar antenado todos os dias para não ser atropelado, não ficar para trás e conseguir também avançar, evoluir com todo o setor? Sim. Eu entendo que é preciso estar antenado e muitas vezes é preciso escolher uma coisa ou outra, né? Mesmo a TOTVS, que é uma gigante, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então é bacana a gente ter um ecossistema de parceiros que complementam as soluções que a gente tem, e a gente tem isso, né? A gente tem um conjunto de parceiros que eventualmente tem uma solução que é muito bacana naquilo, e a gente pluga isso nas nossas soluções, integrado, de forma com que fique transparente para o nosso usuário. E aí você vai complementando ali um leque de opções para que o supermercadista, ou o cliente da TOTVS em geral, mas especialmente o supermercadista, quando ele olhar para a TOTVS, ele tem acesso a tudo que ele precisa, né? Inclusive isso é uma das coisas que a gente se propõe também, a ser esse trusted advisor do cliente, né? Esse conselheiro de confiança a quem ele pode recorrer quando o assunto é tecnologia e gestão, que a gente vai ajudá-lo, seja com as nossas soluções próprias, seja com soluções de parceiros que a gente tem relacionamento, mas ele pode contar conosco no desafio que ele tem do dia a dia. E a inteligência artificial pode ser uma aliada nessa corrida para a TOTVS? Sim, com certeza. Nós temos inteligência artificial aplicada tanto dentro de casa, a gente tem usado em alguns projetos para dar produtividade para nós mesmos, e também em algumas soluções de produto. Especificamente, no caso dos supermercados,
nós temos uma solução de pricing estratégico que ajuda a aplicar a estratégia de precificação que o supermercadista tem através de algoritmos de inteligência artificial. Uma solução muito bacana que a gente está demonstrando aqui no evento também, que tem alguns cases que já estão dando resultados interessantes, e é uma solução que aplica a inteligência artificial na prática, numa dor relevante, em algo que realmente vai mudar o ponteiro do supermercadista, né? Uma outra coisa que está ligada à tecnologia também, a gente, dentro daquele aplicativo que eu citei há pouco também, que é o Minha Gestão de Loja, a gente tem um recurso de realidade aumentada e de visão computacional, que através da câmera do celular você consegue passar por todas as gôndolas e ele vai identificando preços incorretos automaticamente. Então ele traz isso para a tela, você consegue ver isso dinamicamente, e isso dá um ganho de produtividade muito grande, né? Nós tivemos no supermercado Guanabara, lá do Rio Grande do Sul, um case bem bacana, tem vídeos no YouTube contando quanto que eles tiveram de ganhos operacionais através dessa solução. Então, a TOTVS busca entender as tecnologias emergentes e como que elas vão direcionar problemas de negócio, né? Para que não fique só a tecnologia pela tecnologia, porque é muito bacana, inteligência artificial hoje tem... se fala muito sobre isso, mas quando a gente vai a fundo para ver como é que isso está sendo aplicado em algo que realmente está melhorando o resultado da empresa, é difícil a gente enxergar. Então, a nossa preocupação enquanto TOTVS é fazer essa junção da tecnologia, do melhor que a gente pode extrair dessa tecnologia, mas em como ela está resolvendo um problema real de negócio. Ótimo. E, João, quando você reforça para a gente que a TOTVS é brasileira, se você fosse fazer um comparativo com o nosso setor supermercadista e outros países do mundo, estamos bem? Sim, estamos bem. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países em algumas feiras, como a NRF, como o Euroshop, e a gente está muito bem em processos, muito bem em tecnologia. Há coisas distintas entre um universo e outro. Eu, por exemplo... vi em alguns cenários o uso de etiquetas eletrônicas, que junto ao price seria muito bacana para precificação dinâmica, e aqui no Brasil isso ainda não pegou muito, seja pelo custo, enfim. Então tem algumas coisas que acontecem lá fora que eu ainda não vi aqui, mas tem muitas coisas que a gente faz aqui que eu não vejo lá fora também que são bacanas. Então acho que a gente está muito bem. Em termos do setor supermercadista, acho que a gente está muito bem. Há sempre muito a aprender, né? É sempre bacana ter essa troca, visitar, conhecer, porque tem alguma coisa que você possa ver e trazer para aplicar aqui, mas a gente não está atrás, não. Legal de saber. Você citou custo para a gente encerrar. É preciso sempre ter essa preocupação também, desenvolvendo novos serviços e produtos, a acessibilidade? Sim. Em termos de custo, é muito importante estar atento a tudo da operação para não deixar escapar nada, né? Então, e nisso os softwares de gestão ajudam bastante, né? Nisso a gente... dá para colocar processos e reduzir desperdícios onde existiam. Necessário. Maravilha, João Giacomassi, da TOTVS, também esteve com a gente aqui no nosso estúdio Super Hiper Abras 24. João, sucesso para a TOTVS cada vez mais, aproveite a Abras 24. Obrigado de novo por ter dado uma passadinha aqui nos prestigiar. Eu que agradeço, Adriana. Obrigado.